Para além das perdas humanas e de produção, as chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul trazem uma nova preocupação agora: a proliferação de doenças transmitidas pela água contaminada. De acordo com um alerta da Emater emitido no fim de semana, a leptospirose representa uma ameaça tanto para a saúde pública quanto para a economia agrícola. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o médico veterinário Matheus Lang, que também é assessor técnico do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Boa tarde, Matheus. Obrigada aqui por nos atender. Boa tarde aos telespectadores do Canal Rural. Prazer conversar com vocês. Matheus, a gente sabe que as inundações elas deixaram produções inteiras submersas, a gente está mostrando essas imagens, inclusive rebanhos de leite. O que é a leptospirose? Explica para a nossa audiência, e quais os sintomas que são mais comuns nos animais? Então, a leptospirose é uma doença bacteriana, né, transmitida normalmente para os humanos por meio da urina do rato, né? E os sintomas nos animais, eles são sintomas assim, digamos assim, genéricos, né? Precisa fazer o teste para confirmar a doença, né? Mas o animal diminui a produção, diminui o consumo de alimentos, né? E muitas vezes acaba tendo, inclusive, lesões assim de mudança de coloração de mucosas, tá? Então é uma doença, além de uma doença para os animais, ela é uma doença zoonótica, né? Que ela pode ser transmitida aos humanos também. Então, o risco, o desastre, né, só por si já é uma tragédia, né? Assim, as enchentes foram muito ruins, mas agora tem um rescaldo de todas essas enchentes, que é justamente o risco da saúde pública e da saúde animal, né? Então, além da leptospirose, a gente tem outras doenças como verminoses, doenças transmitidas por vetores também, né, como a dengue, outros mosquitos que se proliferam na água. Então, tudo isso é um problema, né, que a gente vai ter que enfrentar aqui no Rio Grande do Sul, que as autoridades de saúde e de defesa animal terão que enfrentar para que, de certa forma, se consiga manter a saúde da população animal e da população humana com menos riscos, né? Claro, não teve como evitar de entrar na água, porque foi uma enchente avassaladora. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: tem alguma medida que pode ser adotada pela população para prevenir a transmissão da leptospirose? Tem vacina contra a leptospirose? Os animais têm, tá? Mas a principal cuidado que as pessoas devem ter, assim, ó, ao entrar na água, sempre manter uma maior parte do corpo tapado, né? Assim, protegido, seja com botas, seja com roupas de borracha. Nunca entrar em águas com lesões de pele, né? Porque facilita a entrada do agente causador, né? Em relação aos animais, então, é vacinação e manter os animais em lugares mais secos possíveis, né? Agora é muito difícil isso, né? A gente está tendo um problema que a gente não tem onde manter os animais, né? Inclusive a gente tem não só nos animais de produção, mas inclusive nos cães e gatos também. Se montaram vários abrigos temporários e muitas vezes, como esses abrigos são montados de maneira emergencial, eles não têm a estrutura necessária, né? Sim. Então, um cuidado que você tem que ter agora é de estruturar melhor esses abrigos, né? Tentar manter os animais numa condição de que a sua imunidade também melhore, porque muitas vezes os animais são resgatados durante um longo Certo. período em telhados ou até mesmo embaixo d'água, né? Então, o primeiro momento seria estabilizar esses animais, dando uma alimentação adequada, de forma que eles consigam retomar sua imunidade e aí ficarem mais fortes Correto. para resistir, inclusive, a outras doenças, né? E além da leptospirose, quais outras doenças, que você está mencionando agora, podem ser transmitidas pela água contaminada e que representam uma ameaça durante os períodos de inundação? Quanto de prejuízo essas doenças podem causar, Matheus? Pois é, então. Per- per- Perdemos o contato com o Matheus aqui, que ia responder essa última pergunta aqui, mas conseguimos falar? Ficar especializando em. Estamos de volta. Estamos de volta. Tenta falar de Oi? novo, Matheus, para a gente ver se a gente consegue te ouvir, para você falar, para finalizar, só sobre as últimas doenças que podem ser provocadas. Certo. Então, assim, existem várias doenças que podem acontecer. Em relação às doenças humanas, né, que podem ser transmitidas aos humanos, a gente tem a leptospirose, temos as hepatites, o tétano, que pode ser inclusive nos animais também, né, porque essas áreas acabam
vários detritos e as pessoas acabam pisando, as pessoas e animais podem acabar pisando e causando lesões que propiciam o desenvolvimento do tétano, né? Então, verminoses, né, que podem acarretar, né, quando a gente fala da produção animal, né, podem acarretar um prejuízo enorme para a produção animal, né? Então, são essas doenças assim que podem impactar diretamente na saúde animal, né? A prevenção, como eu falei, a gente está numa fase ainda de resgatar os animais e de tentar fazer com que eles se fortaleçam, né? O segundo momento vai ser se estabilizar, proporcionar um ambiente que eles consigam se alimentar adequadamente, né? Mas as principais doenças são essas que eu falei. Tá certo. Quero agradecer muito, viu, Matheus, sua participação aqui. Até uma próxima oportunidade. Vamos seguir aí trazendo informações relevantes para quem está sofrendo muito aí nesse momento. Obrigada. Certo, obrigado e eu agradeço.